Mas basicamente todos os economistas, todos os especialistas no assunto falam, olha, um processo de alta de juros eles demora 6, 8, 9 meses para começar a trazer o resultado na economia. E você vai subindo a taxa de juros aos poucos, você vai matando aquelas empresas que precisavam muito de capital e que estavam muito endividadas, que tinham uma estrutura muito frágil, que não tinham uma estrutura de capital muito boa e que elas precisavam sempre estar vendendo porque elas não tinham fôlego. Você vai matando assim, essas empresas aos poucos. Só que você não vai vendo isso aparecer. Porque são empresas pequenas que vão morrendo aos pouquinhos, Sim. tá? E elas estão só num estágio ali de latência pré-morte. Muitas vezes essas falências elas não subiram à superfície. Só que chega uma hora que esse nível de contágio ele chega numa baleia. E no momento em que uma baleia sobe à superfície, é o momento que você viu que o seu processo deu certo, que a pescaria deu certo. Porra, agora apareceu a baleia. Só que quando você vê que a baleia aparece em todos os peixes mortos também. Sim. Então, basicamente, o pessoal compara o subir taxa de juros, tirar dinheiro da economia com pescaria de baleia, no sentido de que na hora que alguma coisa grande quebra, é a hora que você vê que deu certo. É a hora E daí que você você vê que pode tá funcionando. começar a parar de jogar dinamite no... Exato. É. Você consegue parar de basicamente explodir aquele lago ou jogar aumento de taxa de juros, contração monetária, beleza? Muito tem se falado sobre o Silicon Valley Bank ser essa baleia, né? Ser esse primeiro que quebrou. Vamos lembrar que não é um banco pequeno, tá? É o 18º banco em número de capital nos Estados Unidos e a segunda maior falência desde o Lehman Brothers. Então, não é nem um pouco pequeno esse efeito, tá? E muito se fala sobre ele ser o primeiro grande que quebrou, ele vir desencadear ou outras baleias novas morrerem, ou, de fato, uma recessão econômica, o Fed pode parar de subir taxas de juros e tudo mais. Vamos tentar entender, pelo que vem se mostrando e que todo mundo está falando, quais são os cenários no momento. O cenário de que se a gente está na beira de uma recessão econômica e se é uma primeira baleia a morrer ou se terão outras. Tá? Sobre a questão de estar na beira de uma recessão econômica, tudo indica que sim, em termos de indicadores. Existem vários indicadores econômicos que muitos gestores, muitos analistas, muitos economistas acompanham e todos eles indicam de que existe uma probabilidade alta da gente ter uma recessão econômica. Tá? Inversão da curva de juros, por exemplo, quando a curva de juros mais curta nos Estados Unidos, as dívidas mais curtas estão cobrando mais do que as dívidas mais longas, mostra, por exemplo, que os investidores estão menos dispostos a emprestar dinheiro para o governo americano no curto prazo, que o curto prazo é mais arriscado, ou seja, eles estão prevendo uma crise, eles estão prevendo uma recessão no curto prazo. Certo? E a gente teve essa inversão de curva de juros, tá? Inversão, basicamente, ela começou a cair muito, ou seja, as curvas de juros, o juro de curto prazo muito alto. A gente teve isso e, normalmente, não teve nenhuma vez na história dos Estados Unidos em que a gente teve uma inversão de curva de juros muito alta e não teve uma recessão em seguida, entendeu? Então, esse é um dos indicadores. E todos os outros indicadores de aquecimento da economia, de preços, indicam para que a gente tenha uma recessão. Mas isso porque a gente nunca teve uma inversão de taxa de juros sem uma recessão consequente, porque a inversão de taxa de juros faz com que haja uma recessão, ou é um adiantamento de todo mundo? Todo mundo tá prevendo que por outros motivos vai haver uma recessão, então, já vou precificar isso agora. É um adiantamento, tá? Mas ao mesmo tempo, é algo que reforça a recessão, porque se você está na beira de uma recessão, empresas precisam de dinheiro no curto prazo. E se os juros de curto prazo está alto, elas vão se endividar de forma muito cara. Então elas vão ficar endividadas, pagando juros caros e vai ser pior para a economia. Então basicamente um ciclo, mas ele começa muito mais no antecipamento da deterioração da economia. Sim. Então, em questão da recessão, a gente está num cenário que a tudo indica que é um cenário pré-recessão. Tá? É algo que não dá para afirmar. Nada na ciência econômica é 0 ou 1, se você trabalha com probabilidades. Quando você faz uma lista de indicadores e olha para todos, a gente fala, beleza, estamos entrando provavelmente num processo de recessão na economia americana. O Loribão aqui, ele até pergunta, né, fala que até o momento, então, podemos dizer que parece que está dando certo o aumento de juros, né? Pois os sinais, mesmo que fracos, ainda estão positivos e estamos meio que na fase de quebradeira, né? E eu queria só destacar uma coisa, assim, quando você falou, a gente o Fed vai lá aumentando a taxa de juros e matando essas empresas e tudo mais. Mas não é algo maldoso, nem nada assim. É uma coisa que talvez ele não mate, ele filtre, né, melhor a economia, né? Claro, cara, perfeito. Eu acho que foi
uma ótima pergunta. Eu queria justamente já engatar com a discussão de que se está dando certo ou não, né? Quais serão os próximos passos, beleza? Sim, só um detalhe aqui, o pessoal tá perguntando o seguinte, não vai ter live de Chainlink. Felipe, a gente ia fazer live de Chainlink hoje, né, mas dado todo o caráter mais urgente do colapso, tomada de decisão, de acordo com tudo que está acontecendo, desde o SDC até tudo que aconteceu no Silicon Valley Bank, a gente achou que era mais importante a gente trazer essa análise mais completa aqui agora, porque a gente não está vendo direito as pessoas fazendo análises grandes e bem fundamentadas sobre o que está acontecendo. A gente acha que isso vai trazer mais valor para vocês do que Chainlink imediatamente. Então a gente está jogando Chainlink para a semana que vem, tá? Então segunda que vem a gente já traz a análise aí para vocês. E a gente está falando hoje sobre o Silicon Valley Bank. Inclusive, se vocês estão curtindo aí, deixem um like e podem mandando as perguntas que eu vou puxando aqui aos poucos, beleza? Perfeito, boa. Então, vamos engatar agora para a gente realmente ver como que está sendo esse processo de alta de juros e se a gente deve ter uma crise maior, um contágio maior daqui para frente, tá? Em termos de respostas da economia, a gente ainda vê uma economia muito aquecida nos Estados Unidos, tá? Para quem me acompanha no Twitter, eu faço os resumos semanais lá falando de perspectiva do mercado pela frente. O que todos os economistas, todos os dados mostram é que a gente continua ainda com uma economia muito aquecida. A gente continua com a inflação alta, a inflação não está caindo, a gente continua com todos os indicadores de emprego ainda altos, está começando a desaquecer, então parece que a gente está numa ponta da curva de inflexão. Tá? E é por isso que o mercado estava precificando novas altas de juros. E é por isso que o próprio Powell do Fed falou, na terça-feira passada, quando ele foi falar no Senado americano, que o trabalho estava muito longe de estar finalizado, e que ele teria muito trabalho para continuar subindo juros e reduzindo a inflação, esfriando a inflação daqui para frente, entendeu? Então, basicamente, os resultados eles começaram a aparecer, mas o trabalho está longe de ter terminado, que o mercado no começo do ano estava precificando, né, que o Fed ia aumentar a taxa de juros e o trabalho ia terminar.